Aula registrada lá na área do aluno e vamos dividir a tela com vocês. Vamos lá, galera. Liderança para médicos. Cara, eu comecei esse curso há 2 anos que eu fiz esse curso. Esse era um curso que eu vendia separado num curso enorme que chamava 8.0, que era um acelerador de carreiras. Não era só para médico, era para qualquer área. Era um acelerador de carreiras que eu tive o prazer de fazer com um grande amigo. Ele me convidou e aí tinham especialistas de cada área. E na época, eu tinha acabado de fazer liderança com Daniel Goleman, que é professor de Harvard, e ele me chamou para fazer a parte de liderança. E eu já trabalhava com alguns líderes grandes de mercado, gente com gestão, gente com renome internacional na área deles, e que precisava falar de liderança. Tinha feito consultoria em liderança para alguns chefes. E aí eu fiz esse curso de liderança com ele. O curso andou, eu ganhei um dinheirinho. Depois o curso foi e acabou o curso. Mas calma aí, só ver um detalhe aqui, pessoal, rapidinho. O Yuri vai entrar, tá. Mas acabou que o curso terminou e o curso era composto de gestão financeira, liderança, gestão de carreira, produtividade e oratória. E oratória quem fala é Zero, meu irmão, que é um monstro, trabalha na ONU nessa parte, fala da parte de aviação civil e ele manja muito de oratória. Foi com quem eu comecei a aprender antes de fazer o curso na Universidade de Washington. Vamos lá, pessoal. Liderança para médicos. Se eu perguntar para vocês assim, o que é liderança? O que vocês acham que seja liderança? Vocês conseguiriam dizer para mim? Eu falaria saber dar ordens. Maravilha. Isso é um, cara, bom que você conseguiu explicitar, Arquísia, todo um arcabouço mental de funcionamento a partir de um termo, da definição de um termo. E você, Dayan, o que você acha que seja liderança? Então, eu falaria a mesma coisa que a Arquivo, porque, inclusive, eu li aquele livro O Monge Executivo, não sei se você já leu também. Então, a Sim. capacidade do indivíduo é de gerir uma equipe de uma forma harmônica, saber dar ordens, ser empático, ter essa capacidade. Maravilha. Penso assim. Ótimo. Pessoal, liderança é você fazer o seguinte: você traça objetivos com a sua equipe, né, ou você mesmo. Porque quando eu falo de liderança, eu não falo de liderança só para liderar pessoas, mas para liderar sua vida, liderar seus pacientes. Um bom líder, um médico que é um bom líder, vai trazer mais pacientes para si, que o paciente se sente seguro. Então, liderança, ele é um contexto. A definição de liderança, ela se encaixa num contexto muito mais amplo do que a gente imaginar. Liderança é liderar pessoas nas empresas. Não, não é liderar pessoas em empresas, é liderar pessoas em qualquer condição. Só que quando a gente pensa em liderar, a gente tem que entender o seguinte: quando a gente imagina liderança, a gente tem que ter um objetivo, porque senão a liderança ela independe. Né? Se a gente não tem por exemplo, um jogo de futebol que precisa ser vencido, se a gente não tem uma empresa que precisa bater metas, a gente não precisa ter um líder. O líder, ele é uma figura inerente a uma situação que depende dele. Então, o paciente, ele precisa de um líder. Muitas das vezes. E por isso a figura cultural do médico tem um aspecto de liderança muito grande e que na maioria das vezes não é ensinada na faculdade. Vocês já repararam o poder que a gente tem em relação ao conhecimento para o paciente? O fato dele ver um médico, dele conversar com um médico, traz muita tranquilidade para o paciente, na grande maioria das vezes. Então vamos lá, pessoal. Liderança agora é um contexto completamente diferente do que vocês pensaram, assim, em primeiro momento, assim, saber da ordem. Por quê? Porque eu vou tentar trazer dessa questão pequena, do olhar específico para a questão macro. Então, a liderança é você atingir o objetivo por meio do trabalho de outras pessoas, utilizando de influência e não de poder. Como assim? Por exemplo, vocês vão ver aí um cara que trabalha para mim, que é meu colaborador, um irmão, o Yuri, e vocês vão entender que eu não dou ordem para ele. Eu não dou ordem. Por quê? Porque eu sei onde a gente quer chegar, ele sabe onde a gente quer chegar, e a gente caminha junto em direção ao objetivo. Como eu faço isso? Como a gente faz isso no processo de liderança? Isso está cada vez mais comum, tá?
Esse fato da gente liberar a pessoa, só influenciar no jogo e não dar ordens diretas. Exceto em situações muito específicas que não tem jeito. As ordens têm que ser muito diretas, né? Dando protagonismo aos envolvidos. Então, por exemplo, se eu trago uma pessoa para trabalhar comigo, se eu trago uma secretária para o meu, ou um secretário para o meu consultório, se eu trago um funcionário, alguém para trabalhar comigo, eu tenho que deixar muito claro para as pessoas qual é a função dela na nossa equipe, qual é o objetivo da nossa equipe, qual a nossa missão. E aí a gente pode cobrar uma atitude dessa pessoa para que ela entre no jogo. Se a pessoa não tem atitude... Aqui eu vou fechar só um pouquinho seu microfone, tá? Tá saindo um pouquinho aqui. Certo. Mutei o Yuri também. Se a pessoa que entra no processo seletivo da sua empresa, ela não consegue entender o balizamento dos objetivos, é sinal de que o seu RH é ruim, o seu recursos humanos. Isso é muito interessante. Eu participei de um curso chamado o Coaching o Coaching Inteligência Emocional como ferramentas de liderança, aqui na PUC Rio. E tinha uma roda grande assim de pessoas sobre liderança. Eu fui convidado a falar. E um dos alunos do curso virou e falou assim: olha, eu não consigo lidar com essa geração que existe agora, essa geração nova. Eles querem tudo da barriga, assim. Eles têm o rei na barriga, eles querem tudo do jeito que eles querem, eles mandam. E eles não aceitam receber ordens, não aceitam trabalhar. Aí eu falei, cara, esquisito, né? Tá bom, mas... Certo. Aí abriram para eu falar sobre isso, sobre essa situação. Eu virei para ele e falei assim, olha, se você está contratando pessoas com um perfil diferente da sua vaga, o erro é seu. O erro é do seu RH. Então, quando a gente, como médico, quer trazer pessoas para uma missão, quer ser líder, a gente tem que firmar acordos. E a gente tem que conhecer a outra pessoa. Então, quando eu tenho um paciente, por exemplo, eu funciono muito como Deus e Noé. Não sei se vocês conhecem da Bíblia, Deus e Noé, né? Aquela situação, Deus virou para Noé e falou assim, construa uma arca. Por quê? Porque você vai precisar de uma arca, constrói uma arca. Noé não sabia nem como fazer isso. Então, quando a gente trabalha como paciente, às vezes o paciente ele não tem noção de autocuidado, ele não tem noção de como ele vai se cuidar, vai tratar da doença dele. E a gente vai agir na função de Deus para Noé. A gente vai virar para o paciente e vai falar, olha, vamos firmar um acordo. Você vai usar esse remédio tal horário, você vai fazer atividade física, você vai mudar a sua dieta. Você quer fazer isso? Por quê, pessoal? É aquele negócio, todo mundo quer comprar, mas ninguém quer que o vendedor venda. As pessoas querem ter poder de decisão. A gente influencia o poder de decisão delas e aí elas escolhem. Então, se você vira o paciente e fala assim, ó, você vai tomar um remédio desse jeito, você vai isso, é bem o dedo, né? Aquele negócio apontador, você vai fazer dessa forma, é desse jeito. Muitas vezes o paciente não vai fazer. Por quê? Porque você perde a chance de usar um gatilho mental muito forte da liderança, que é o gatilho mental de quando a pessoa... Vou tentar colocar aqui, né? Porque só falar o nome não funciona. Quando você faz um compromisso com a pessoa, ela vai ter um gatilho mental a partir desse compromisso. Por exemplo, se você está numa praia, não sei se todo mundo aí... Eu acho que todo mundo é de praia aí. Todo mundo é de praia. Eu não sei se, Arquísia, você mora próximo ou tem vivência de praia. Bem possível. Mora a 200 metros da praia. Ah, melhor que eu, muito melhor que eu. Ótimo. Ótimo. Cara, não sei se aconteceu com vocês, aqui no Rio de Janeiro a gente tem um costume que é o seguinte, eu tô na praia e eu quero ir à água, eu deixo minhas coisas na areia, eu viro para a pessoa que está na areia e falo assim, olha, você pode tomar conta para mim? Aí a pessoa vira e fala assim, posso. Fizeram uma pesquisa com isso e botaram essas pessoas, primeiro, com esse acordo firmado e segundo, sem o acordo firmado. E verificaram o seguinte, vinha um ladrão e roubava aquilo e saía correndo. Na condição em que o acordo era firmado, as pessoas corriam atrás do ladrão para pegar o ladrão e tentar pegar suas coisas de volta. Quando o acordo não era firmado, as pessoas não cumpriam isso. Então, o comprometimento é uma arma que o médico pode usar com o paciente como um gatilho mental que vai fazer com que ele não se sinta liderado, mas que ele vai ser liderado e vai ser pro bem dele, como Deus e Noé. Entendeu a metáfora, pessoal? Por isso essa metáfora da liderança, Deus e Noé.
E aí, um dos pontos que faz com que você possa assumir essa posição de liderança, não é uma questão hierárquica, assim, eu estou acima de você, eu vou fazer isso. Não, de modo algum. Mas o conhecimento, empregar o conhecimento de maneira humilde e que possa gerar o resultado que nós buscamos, vai fazer com que as pessoas te sigam com mais facilidade. As pessoas tendem a seguir pessoas que sabem mais sobre aquilo do que elas. Então, outro gatilho mental, né? Palavra do especialista, né? Você tem autoridade, gatilho da autoridade. Quando vem um especialista e fala, olha, é isso, porque é dessa forma, porque é assim que funciona. Você que não é especialista naquilo, você tende a acreditar. Isso é um gatilho mental. Então, você como médico, você pode se utilizar do seu gatilho mental de autoridade, mas é muito interessante que quando você for trabalhar com outros médicos, a questão da liderança, você tenha o conhecimento como um marco seu. Então, você tenha conhecimento técnico para que você possa dizer as coisas de maneira bem embasada. E se você não sabe, aconteceu comigo hoje, eu falo, não sei, vamos estudar juntos. Não tem problema nenhum. A gente tem que ter humildade. E quando... agora eu acho que é um ponto assim que talvez vocês não vão achar em livro tão facilmente, tá? Mas é o ponto que, se pudesse resumir essa aula inteira, que é a aula de liderança 1, introdução à liderança, eu acho que é essa frase agora, esse ponto é o mais importante, é o que vai... Guarda esse ponto, tá? Líder é aquele que mostra vulnerabilidade. Aquele líder, assim, eu sou sinistro, eu faço tudo certinho, eu sou perfeito. Gente, esse líder está com os dias contados. Porque todo mundo entende que nós somos humanos hoje em dia. Normal. Então a gente erra, a gente é vulnerável. O líder que assume a sua vulnerabilidade com sabedoria, ele tende a criar confiança com as pessoas. Então vocês viram que a gente já trabalhou 3 gatilhos mentais que o médico pode utilizar e a grande maioria dos médicos não sabe que eles existem. É o gatilho mental do comprometimento, gatilho mental da autoridade e esse último que eu falei com vocês, que, cara, o pessoal não usa. E é extremamente importante esse gatilho da humanização, de mostrar vulnerabilidade. Beleza? Certo. E como é que eu posso fazer, então, Felipe, para ser um líder com as pessoas? E aí é que vai começar a ficar legal, porque esse primeiro que eu falei são questões que você vai empregar para você, com as outras pessoas, mas o que eu vou falar agora são ferramentas, assim, é para botar em prática. Se você botar em prática, acabou, não tem como dar errado. Não, você vai ter dificuldades, mas não vai ter como dar errado, porque funciona num sistema de squads isso, muito simples. Vamos lá, você vai fazer as pessoas se sentirem em um time. Por quê? Elas se reconhecem como parte do todo. Se elas se reconhecem como parte do todo, elas dão mais valor àquele trabalho, elas se comprometem mais. Hoje o Dayan participou do onboarding da equipe da Sala Vermelha e lá a gente se apresentou, ele viu que nós somos um time de verdade, que a gente se gosta, que a gente trabalha junto. Ele vai entrar com muito mais gás. Ele falou, rapaz, tem que ter comprometimento mesmo. Assim, logo que antes da gente entrar. Então você começa a ver que quando a pessoa entra num time, ela vai pegar aquela cultura, aquela missão. E como você pode fazer isso para que o seu plantão renda melhor, ou a sua equipe de PSF, você vai começar a falar, olha, aqui eu posso ser o médico, mas nós somos um time, nós somos uma equipe. E o crescimento, o melhor para o paciente, só vem a partir do trabalho conjunto. Gente, se você não acreditar nisso, começa a falar isso para você começar a acreditar, porque é a verdade. Né? A gente é muito criado nessa questão do médico no centro de tudo. Só que, cara, se não tiver quem marque a consulta, não vai ser o médico para resolver. Se não tiver quem dispense o medicamento, não vai ser o médico para resolver. Se não tiver quem prescreva cuidados, que é o pessoal da enfermagem, não vai ter como resolver. Então, nós somos realmente parte de um time. E eu vou falar para vocês de uma pesquisa que foi feita em 1927, durou até 1932, que falou exatamente disso, que foi um paradigma da mudança da mentalidade do funcionário dentro de uma empresa. Né? Isso foi um treinamento, foi um efeito que, assim, na verdade foi uma pesquisa feita, né? A pesquisa feita em Hawthorne e virou chamado efeito Hawthorne. Vocês, pessoal médico aí, vou abrir aqui o microfone para vocês, porque caso vocês tenham alguma dúvida, e esse nome não deve ser um nome muito fora do conhecimento de vocês, talvez, mas se for de fora do conhecimento de vocês, vocês vão acertar a questão na prova de residência por causa desse ponto agora. Olha que maneiro. O efeito Hawthorne, quando a gente vai fazer prova de preventiva, esse efeito é passado. Por quê? É o efeito em que as pessoas
tentam modificar os resultados da pesquisa ao saber que estão sendo submetidos a uma pesquisa. Então, aquele paciente, você fala assim, olha, a gente quer medir as pessoas que vão emagrecer andando de esteira 45 minutos todo dia. Você está no grupo que vai participar da pesquisa. Aí o que eu faço? Boto as pessoas para andar 45 minutos de esteira todo dia. Grande parte daquele grupo, ao saber que faz parte de uma pesquisa que está sob evidência, vai começar a fazer dieta também. E vai parar de tomar refrigerante. E assim sucessivamente. E aí os resultados vão ser absurdamente mais altos. Por quê? Porque ele está sob vigilância. E da onde veio isso? Da onde veio esse nome, efeito Hawthorne? Vocês conheciam isso, pessoal? Eu já estudei. Daí eu não conhecia, a Arquise já estudou, legal. Mas agora vocês vão saber a origem. Olha como é interessante a origem disso. Em 1927, pegaram uma empresa normal, estilo fordista, né? Aquilo de produção em linha, etc. E aí eles queriam testar o que a mudança de iluminação da sala alteraria na produtividade. Eles pegaram um grupo controle e um grupo, né, que estaria sob emprego da iluminação. Aí eles pegaram esse grupo controle e botaram uma iluminação basal, igual o tempo todo. E o grupo que seria submetido à pesquisa foi um grupo no qual modificaram a intensidade da luz. Esse grupo que teve a intensidade da luz modificada aumentou sua produtividade absurdamente. E aí o pessoal se perguntou, gente, como é que aumentou absurdamente assim? Será que é o efeito dos fótons? Será que é o efeito da luz sobre a personalidade das pessoas? Por que isso? Na verdade, nada disso. Na verdade, isso aconteceu porque os funcionários se sentiam queridos, porque a luz da sala deles mudou. Então, quando você olha com um olhar de dar boa noite, dar bom dia, de perguntar para as pessoas como elas estão, a chance de que elas se sintam num time do qual você é líder é muito grande. Então, aquele negócio, o líder ele conduz com elegância e calma, nem sempre com o pulso enérgico. O pulso enérgico ele tem que ser usado em momentos muito importantes, muito específicos, para que ele não se perca. É aquele negócio, se tudo é urgente, nada é urgente. Se você sempre usa a força para de perder efeito. E aí depois, aí virou essa fase, virou chamado de estudos da iluminação, que é a primeira fase do estudo Hawthorne. Um tempo depois, virou a sala de montagem, no qual eles perguntaram para os funcionários como é que os funcionários estavam se sentindo. E começaram a tentar implementar as coisas que os funcionários falavam. Olha que legal. E aí virou a sala de montagem. Por quê? Os funcionários se sentiam parte integrante de uma empresa, de uma equipe, e começaram a trabalhar muito mais forte do que os que não faziam parte, supostamente não estariam no grupo. Então você começa a entender como aquelas pessoas que a gente não conversa, que trabalham na nossa UBS, não tem senso de pertencimento. E sem senso de pertencimento, cai a produtividade. Se o paciente não se sente seu paciente, se você é mais um médico na vida dele, cai a relação médico-paciente. E aí aquele paciente vai usar menos o remédio, você vai ter menos efeito. Você começa a entender que a liderança é um ponto importantíssimo na relação médico-paciente para que você tenha eficiência em um consultório cheio, por exemplo. Legal? Depois veio a parte de programa de entrevista. Eles chamavam um por um dos funcionários e perguntavam para os funcionários, olha, como é que você está sentindo com a empresa? O que você mudaria em relação ao que a gente já faz? Eles começaram a ver que os processos dos funcionários eram de outra forma. Os funcionários tinham o seguinte que eles faziam, olha só, eles tinham uma meta de produtividade por semana. Eles ultrapassavam a meta e descansavam, tipo, na sexta-feira eles iam só para descansar, porque já tinham batido a meta. Ou eles dividiam, essa semana eu faço a sua parte, semana que vem você faz a minha parte. E a empresa não sabia disso. E por último, eles começaram a implementar isso no dia a dia dos funcionários. Só que aí a Grande Depressão Econômica de 29 quebrou essa pesquisa, que foi a pesquisa que gerou o nome efeito Hawthorne, que a gente tem em preventiva. Olha que interessante, é uma pesquisa de liderança, pessoal. Legal, né? Aí vamos lá. Tá bom, você já botou o pessoal se sentindo um time, só que tem um ponto que é muito interessante, muito importante. Primeiro, se você trouxe um funcionário, se você tem uma pessoa que você gosta, que está trabalhando com você e você confia no trabalho dela, cria um ambiente de segurança criativa. Por exemplo, quando o Yuri vem falar comigo, Felipe, cara, eu vou criar aqui a branding, eu vou fazer,
eu estou fazendo análise do seu público. Cara, o que você acha? Claro que eu acho alguma coisa, mas eu crio um ambiente de segurança criativa para ele. Eu falo, Yuri, eu confio no seu trabalho. Faz aí. Se a gente achar que não tem algo que está batendo bem, a gente corrige e ajeita. Então, quando você cria um ambiente de segurança criativa, você deixa o seu funcionário ir, seu funcionário errar, bater cabeça, passar dificuldade, você faz com que o funcionário se sinta mais parte integrante do time e confie em você como líder. E assim é um pouco com o paciente. Então, quando o paciente vier para você e fala assim, doutor, eu gosto de tomar o meu chá tal, eu gosto de usar a homeopatia, eu gosto disso. Eu pergunto o seguinte para ele, te faz bem? Faz bem. Não tem evidência nenhuma, nem que faça bem, nem que faça mal. É placebo. Te faz bem? Faz bem. Então pode tomar. Se for algo que faz mal, obviamente eu não vou falar isso. Mas se for algo que faz bem, pode tomar. Por quê? Porque eu crio uma relação de segurança criativa com o paciente e ele volta, porque ele fala assim, aquele médico me entende. Vocês começam a perceber quantas malícias tem no atendimento médico simples que o pessoal não presta atenção. Por isso que, estando aqui nesse curso, vocês vão ser diferenciados. Porque o que eu estou passando para vocês, eu vi no coaching, eu vi no treinamento de vendas, eu uso na medicina pra caramba e a galera não usa. E vocês vão poder usar isso tranquilamente, usar coisas ainda mais rebuscadas, mais refinadas. E aí, a gente vai agora para a parte ali quase empresarial. Trate seus funcionários como filhos. Como assim? Não é super protegendo, não é dando esporro, aquele negócio brigando, ralhando, não é. Mas é deixando cair, é deixando tentar andar sozinho, deixando cair. Então, quando você trabalha, por exemplo, a Arquisa está trabalhando na unidade básica de saúde, né? Quando o enfermeiro vira para você e fala assim, doutor, posso medir a pressão do paciente? Às vezes não faz nem diferença. Às vezes não faz nem diferença para aquele momento, para aquela consulta. Deixa ele medir a pressão do paciente. Vai te atrasar 3 minutos e vai gerar uma segurança criativa, vai fazer com que aquele técnico goste de trabalhar contigo. Ele vai se sentir bem, ele vai se sentir útil. As pessoas gostam de ter protagonismo, elas gostam de se sentir úteis. Se você tira a utilidade das pessoas, se você tira o protagonismo, você tira essas pessoas da sua vida e da sua convivência. Dê protagonismo às pessoas. Isso é muito importante. E além disso, a palavra estimula, a palavra dá vontade, mas o exemplo arrasta. Então, quando você for mostrar isso para outras pessoas, tente mostrar no seu dia a dia. Tente exercer isso que você fala. Eu sempre bato na tecla, eu acho que é uma das linhas mais fortes editoriais minhas, skin in the game. O que você é de verdade tem que estar no jogo, tem que estar no seu dia a dia. O Dayan tá vendo como é que é meu dia a dia, em questão de produtividade. É absurdo. Por quê? Porque o que eu passei para vocês, pessoal, eu faço, eu uso. Eu tenho lá meu quadrinho Kanban com Scrum direitinho. Eu uso aquilo. Então, quando você usa as coisas que você fala para as pessoas, elas acreditam mais em você. Porque elas entendem que você tem experiência para falar sobre aquilo. Legal? Então, a palavra estimula, mas o exemplo arrasta. Isso funciona para tudo. Até para monitoria. Se você for dar monitoria, for ser médico, qualquer coisa que você for fazer, a palavra estimula, o exemplo arrasta. Outro ponto que é muito legal é que as pessoas executam pouco em relação à liderança. O líder, ele tem que ter um ouvido ativo. Isso é difícil pra caramba, gente. Porque na posição de líder, a gente entende o seguinte. Por exemplo, eu sou CEO dessa empresa que agora o Dayan é nosso estagiário. Tem situações em que o contrato está no meu nome. E é um contrato que tem muito dinheiro ali naquele contrato. Se tiver algum problema, esse problema vai ser comigo. Não vai ser com a empresa, está no meu nome aquilo. Eu sou responsável, eu sou o ponto de encontro da empresa com a minha empresa sou eu. E aí eu peço, por exemplo, para algum funcionário, algum colaborador fazer alguma coisa. E aí ele não faz do jeito que eu queria. E ele vem se desculpar. Se eu, como líder, ralho com ele, brigo com ele e não escuto, acabou. É a mesma coisa o paciente que sabe que está errado, ele sabe que não está tomando o remédio certo, ele sabe que não está se alimentando, ele sabe que não está fazendo atividade física. E aí você vira e já dá um esporro já no paciente. Pá, já maltrata o paciente de uma vez.
Não, 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 esse paciente não volta. Mas se você escuta o lado dele, poxa, doutor, não tomei porque eu não tinha dinheiro para comprar, poxa, doutor, não tomei porque não está funcionando, eu não tomei porque esse remédio me incha a perna. Às vezes é uma coisa que não tem nada a ver, mas você escutou o que ele está falando. E quando o líder, quando a pessoa escuta a outra se sente o protagonista. Não roubem o protagonismo das pessoas. Esse é o ponto principal de um líder. Você não pode roubar protagonismo. Legal? E aí, como é que as pessoas vão saber o que você está fazendo? Né? Porque é muito fácil a gente ir fazendo as coisas por trás e aí depois as pessoas falam, ah, mas você não faz nada. Um dos pontos... Pessoal, caiu? Caiu para vocês?